Esta semana me contaram uma história muito interessante. O grande repórter José Hamilton Ribeiro teve certa ocasião de encarar uma pauta, a pauta de uma reportagem sobre os dentes. Ele procurou um cientista qualificado, marcou a entrevista, sentaram-se, enfim, para conversar e, assim, de surpresa, inesperadamente, o Zé Hamilton começou a entrevista da seguinte maneira: professor, o que é o dente? O entrevistado ficou perplexo, porque imaginou que essa seria uma pergunta que jamais apareceria. Ele imaginou que todos saberiam o que é o dente. Ora, todos sabemos como usar o dente, todos sabemos onde ele está localizado, mas explicar o que é o dente não é coisa fácil. E assim, o saber prático da vida nos ensina a identificar os objetos, a tirar proveito das suas funções, mas quando nos pedem explicações sobre certas coisas que nós todos sabemos o que é, fica difícil dar explicações. Por exemplo, quando nos perguntam, ou quando eu pergunto a alguém o que é jornalismo, todos sabemos o que é jornalismo. No mínimo, nós imaginamos que o jornalismo é aquilo que está no jornal. Em alguns casos, talvez alguns pensem que jornalismo é o jornal, ou o telejornal. E jornalismo não é uma coisa assim tão simples, porque o jornal que a gente compra de manhã, né, à tarde a gente joga fora depois de lê-lo. E talvez por isso muita gente pensa que o jornalismo é uma coisa efêmera, não tem importância porque é efêmero. Noticia as coisas que imediatamente ficam velhas. A notícia de hoje, amanhã já não existe. E esta é uma forma simplista de ver e entender o jornalismo. Jornalismo não é jornal. O que se joga no lixo é o jornal. Mas o jornalismo, ele tem a ver com a vida. Por quê? Porque aquilo que é notícia só é notícia porque tem algum potencial de transformar a realidade. Então o jornalismo não lida com o efêmero, o jornalismo lida com a transformação. As notícias de amanhã, elas refletirão os efeitos das notícias de hoje. Portanto, o jornalismo está enraizado como ferramenta essencial no contexto da vida, no contexto da realidade, no contexto da construção do presente. No mundo de hoje, nada se faz, nada se diz de importante que não seja pensado e feito para ser notícia. As coisas só existem hoje na medida em que são noticiadas, chegam à sociedade, geram discussões e geram transformações. Então, o jornalismo não é o jornal. O jornal é um objeto, é uma mercadoria que se compra, que se paga, que se lê, que se usa e depois se joga fora. Mas o jornalismo está na dimensão das coisas abstratas e por isso é uma coisa complexa. Assim como o dente, a dificuldade em explicar o que é o dente é a sua complexidade. O jornalismo é difícil de explicar por causa da sua complexidade. E nesta primeira aula eu gostaria de lembrar a vocês, até para dar uma certa organização, uma certa perspectiva de como se desenvolverão as nossas próximas conversas, eu gostaria de lembrar a vocês que o jornalismo é, ao mesmo tempo, e de uma forma não só integrada, mas complementar, ele tem três grandes dimensões, tem três grandes faces, através dos quais ele se manifesta e através dos quais ele pode ser entendido. O jornalismo é uma linguagem com características muito particulares, com uma vocação muito particular para levar à sociedade relatos, comentários que possam ser acreditados. O jornalismo é um processo, porque na medida em que a notícia de hoje projeta os acontecimentos que amanhã são noticiados, projeta, isto é, motiva os acontecimentos que amanhã serão noticiados, então há aí uma dinâmica que tem a ver com os próprios processos sociais. E o jornalismo cumpre um papel muito importante dentro dos processos sociais. Ele próprio, nos seus mecanismos, na sua lógica, ele se constitui um processo. E o jornalismo é hoje, mais do que nunca, um grande espaço público. Quando a gente fala em espaço público, significa que se trata de um espaço que é de todos, de um espaço que não é divisível. Essa é uma grande diferença entre aquilo que é público e aquilo que é comum. O que é comum pode ser dividido.
O que é público não pode ser dividido. O espaço do jornalismo é um espaço público, do qual todos se utilizam, ou todos se podem utilizar, ou para difundir as suas notícias, ou para captar as notícias que lhe interessam. E ficamos hoje por aqui, e amanhã, ou na próxima semana, na próxima semana, nós desenvolveremos as nossas ideias, caminhando por esta trilha, que eu aqui deixo já montada. O jornalismo como espaço público, o jornalismo como processo, o jornalismo como linguagem.